Bom dia pessoal, Fonseca aqui do canal Bahia Exporta. E nós começamos o dia hoje falando de cooperativismo e vamos continuar falando de cooperativismo. Para dizer aos senhores que o cooperativismo é uma ferramenta bela, uma belíssima ferramenta, certo? Que só agrega valor. Só agrega valor. Não existe nada que eu conheça, pelo menos no Brasil, então, quiçá no mundo, que tenha assim uma prática democrática tão forte como o cooperativismo. Primeiro, todos são sócios entre si, então não existe hierarquia, subordinação, todos são iguais perante a lei. O número de cotas são iguais para todos, o valor da cota igual para todos. A divisão dos louros, dos bônus e dos ônus para todos. Então não existe prática melhor de democracia do que o cooperativismo. Direitos, deveres e obrigações. E uma outra coisa é a questão do desenvolvimento cooperativista. Os senhores há de convir que uma cooperativa ela pode gerar uma outra cooperativa. Vou usar uma linguagem aqui bem popular. Ela pode parir uma outra cooperativa. Ela pode se juntar, fazer uma intercooperação com outra cooperativa. Ela pode, junto com mais duas cooperativas, criar uma federação, uma confederação, uma central de cooperativas. Ela pode gerar a cooperativa de consumo da própria cooperativa. Ela pode gerar a cooperativa educacional da própria cooperativa. Então, se os senhores observarem, ela pode ser criada, se transformada em uma holding e absorver embaixo dela cooperativa de crédito, cooperativa de transporte, cooperativa de consumo, cooperativa educacional, cooperativa de serviços, cooperativa de fisioterapeutas e assim sucessivamente, de médicos e etc. Então, uma cooperativa ela pode gerar todo esse guarda-chuva e absorver todos esses serviços aqui e disponibilizar para os seus associados. O que significa dizer que uma cooperativa ela pode se agigantar. A cooperativa pode ter dentro dela empresas, pode e deve. Existem cooperativas no mundo, e no Brasil tem algumas, que têm o seu próprio banco. Nós temos um sistema bancário cooperativista. Nós temos aqui o Sicob, nós temos o sistema educacional com o Sicob, nós temos a famosa Unimed que todo mundo conhece, nós temos as cooperativas de crédito que nos auxilia muito, o SESCOP com a área educacional e toda essa suportação formada para atender o cooperativismo. No nosso estado aqui, por exemplo, nós temos 195 cooperativas atuais, legalizadas e devidamente inscritas na Organização de Cooperativas do Estado da Bahia. E temos 238 mil pessoas ligadas diretamente ao cooperativismo, mais 8 mil e tantos, 28 mil e tantos, 8 mil e poucos empregados, aliás. Certo? Temos 32 mil associados e mais 8 mil e poucos empregados. Então, o cooperativismo está gerando empregos, gerando postos de trabalho e renda. E é isso que o país precisa. E é isso que nós precisamos fazer cada vez mais. Ainda é muito pouco, porque se você imaginar que um estado como o nosso, que tem 417 municípios, que tem hoje, já o estado da Bahia, há uns 500 e poucos anos, tem a capital baiana, certo? Então, ainda é muito pouco, mas já é uma passada bastante robusta. Houve um crescimento muito bom entre 2000 e 2015, mais ou menos, do cooperativismo aqui no estado e no Brasil como um todo. E hoje o cooperativismo, que tem a sua sede mundial na Suíça, você tem a ACI, que é a Aliança Cooperativista Internacional, que fica na Suíça.
você tem a OCA, Organização de Cooperativas das Américas, que fica em Bogotá, na Colômbia, e você tem a OCB, que fica em Brasília, que é a Organização de Cooperativas Brasileiras. Você vê que é uma organização mundial, que nasceu lá em Rochdale, em 1844, alguma coisa assim. Se eu errei a data, me perdoe, mas é 1844, 1834, 1844, um negócio desse assim. E de lá para cá, esse movimento se agigantou. E ele alcançou proporções e continua crescendo. Por quê? Porque a forma dele é consistente. Não existe supremacia de um sobre o outro dentro do cooperativismo. Todos são iguais. O voto de um é igual ao voto do outro. O voto de um vale um. Você pode ter bilhões, milhões, e o outro pode ter 10 centavos, mas o voto é igual dentro do cooperativismo. Eles são sócios, certo? Dentro do cooperativismo. As cotas partes são iguais. O que pode diferenciar um pouco a quantidade de cotas partes. Aí é uma questão de um absorver cota parte, etc. e tal. A participação, que é um dos princípios cooperativos, a participação com a cooperativa. O que é participação com a cooperativa? É você operar com sua cooperativa. Em vez de você entregar a sua produção para o atravessador, você entrega na sua cooperativa. A sua cooperativa vai ao mercado, procura melhor preço, melhor condição e negocia o seu produto e traz para você de volta aquilo que você de fato merece pelo seu produto. Não é eu pago tanto pelo seu produto, é quanto vale o meu produto cooperativista. Entendeu? Porque uma coisa é preço, é aquilo que está na prateleira, escrito lá, aquele valorzinho escrito. A outra coisa é valor, é tudo que está por trás da composição desse preço. Certo? Então, o cooperativismo, ele é uma ferramenta de transformação. Se o Brasil praticasse o cooperativismo, como ele é praticado na Europa, certo? Como ele foi praticado em Israel, não sei como é que está hoje em dia, certo? Na organização dos kibbutz, e em tantas partes do mundo, como na Espanha, por exemplo, e nós teríamos transformado esse país gigantesco desse tamanho. Vocês imaginarem que um estado como o Amazonas, um gigante daquele, só tem 58 cooperativas legalizadas, 58 cooperativas. Imaginem quantas cooperativas caberiam no estado do Amazonas, cooperativas agropecuárias, de mineração, centenas, milhares. Hoje nós não temos ainda no Brasil 10 mil cooperativas no país todo. Um país de 8.511.963 km², com 5.234 municípios. Nós não temos 10 mil cooperativas. Não temos. Deveríamos ter 40, 50 mil cooperativas. Mas já contribuímos muito para o PIB. Certo? Então, o que é que acontece? O que acontece é que o cooperativismo, antes dos anos 2000, para trás um pouco, ele foi marginalizado, ele passou uma entre-safra horrível entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90. Ele passou uma seca. Depois disso ele teve um crescimento e nos anos 2000 para cá ele houve um crescimento maior, muito maior. E ele deu uma parada. De 2015, 2016 para cá ele deu uma parada. Não era para isso. Era para ele ser mais incentivado e mais colocado. As cooperativas de educação cresceram muito, isso é verdade. Houve um boom de crescimento das cooperativas educacionais. Mas nós somos um país com dimensões continentais. Nós deveríamos ter milhares e milhares e milhares de cooperativas em todos os estados, de diversos segmentos. O cooperativismo de trabalho, por exemplo, foi marginalizado durante um período. Por quê? Não é por má fé, não, por falta de entendimento e clareza. Depois que se sentou-se com o Ministério Público do Trabalho e se acertou um padrão, como é que deveria agir as cooperativas de trabalho, acabou esse negócio de coopergrata, de perseguição às cooperativas de trabalho, acabou. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje,
elas foram tão marginalizadas que tem pessoas que têm verdadeira ojeriza de falar em cooperativas de trabalho. Até hoje. Mas isso vem mudando devagarzinho, e pode ser usada. Porque é o seguinte, o que é que aconteceu nos anos de 2000 até 2006, mais ou menos, 2006 até 2008, as cooperativas de trabalho surgiram em função da falta de oportunidade que o mercado não tinha para os profissionais que estavam sendo desempregados naquela crise terrível. Então elas surgiram para resolver esse problema. Se juntava um grupo de profissionais técnicos, por exemplo, e eles prestavam serviço às empresas diretamente. E isso sustentou famílias durante um bom período nessa crise terrível que houve. Então, o cooperativismo ele é solução e nunca foi problema. Cooperativismo é solução e jamais problema. Volto a dizer aos senhores, se os nossos governantes, de um modo geral, estaduais, municipais, federais, pensassem o cooperativismo como um todo e não em parcelas do cooperativismo. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul é muito bem desenvolvido, o sul do Brasil é muito bem desenvolvido do cooperativismo, já o Nordeste é meio travado. Então o que é que acontece? Se isso fosse igualitário, fosse uma coisa federalizada, certo? Incentivo do cooperativismo de norte a sul, de leste a oeste, nós teremos aqui centenas, milhares de cooperativas atuando, trabalhando, produzindo, gerando riqueza, gerando postos de trabalho e renda. E é isso que nós queremos, é isso que nós defendemos. Hoje, nós vamos falar só sobre cooperativismo. Para dizer aos senhores que, se a gente organizar as nossas cooperativas, estruturá-las, dar cara e gestão para elas, elas vão ocupar o espaço delas no mercado e vão ter sucesso, sim senhor. Por exemplo, uma cooperativa que você cria no norte do Brasil, no meio da Amazônia, certo? Uma cooperativa indígena, ela pode gerar uma cooperativa de consumo? Pode e deve. Pode e deve. Ela pode gerar uma cooperativa educacional? Ela pode e deve. E assim sucessivamente. Ela pode abrir núcleos delas em outras regiões? Pode e deve. Entendeu? Então, o crescimento cooperativista, ele tem que ser exponencial. Ele não pode ser coibido, não pode ser limitado, não pode ser usado como massa de manobra política, certo? Política partidária principalmente, mas sim incentivada. Incentivada para quê? Para que haja crescimento. Onde a cooperativa está inserida, tem crescimento, desenvolvimento e resultados, certo? Ela transforma vidas, transforma regiões e transforma até estados e países. Então isso eu queria deixar para os senhores nesta manhã, principalmente os nossos companheiros cooperativistas, que pensem em organizar suas cooperativas. Pensem em como? Adquirindo cada vez mais conhecimentos. Tem o e-book que nós lançamos na praça aí, a OCB faz muito bem isso, o SESCOP faz muito bem isso, as organizações estaduais, de cooperativas estaduais, faz muito bem isso. E eu defendo cada uma dessas instituições. Por quê? Porque eu sou fruto disso também. Eu tenho a minha atividade, eu sempre tive minhas atividades fora do cooperativismo, mas nunca, desde que eu entrei no cooperativismo há 20 e poucos anos atrás, levado pelas mãos de um grande cooperativista nordestino, baiano, do interior da Bahia, chamado Delgado Rosa Santos, e que eu rendo a minha homenagem. Uma pessoa que quando eu falo eu me emociono, porque convivi muito com esse grande baluarte do cooperativismo. Viajamos muito pelo estado da Bahia. Depois nós tivemos parceiros na direção da organização cooperativa do estado da Bahia, foram fantásticos, que incentivaram o crescimento, o desenvolvimento, deram nova dimensão, impulsionaram, certo? E isso é muito bom. Como o doutor Orlando Colavor, que foi presidente da organização cooperativa do estado da Bahia em 2 gestões, ou 3, se eu não me engano, certo? E isso nos deu conforto, nos deu uma tranquilidade. O cooperativismo vinha passando por um processo morno, e depois que o doutor Orlando Colavor assumiu, ele deu uma outra dimensão a esse cooperativismo, que hoje está no estado da Bahia e que ainda carece de maior desenvolvimento, maior desenvoltura e maior comprometimento. Eu acho que é isso que eu queria passar para os senhores agora de manhã sobre cooperativismo, e dizer que esse canal é um canal de negócios. Hoje, agora pela manhã, eu dei ênfase ao cooperativismo,
mas nós tratamos de outros negócios como investimento, fundo de pensão, fundo de investimentos. Nós estamos com 2 grandes parceiros de investimentos aí, disponibilizando capital para aqueles que necessitam, fluxo de caixa, capital para ampliação, para desenvolvimento, para aquisição, certo? Para fluxo de, principalmente para fluxo de caixa, para capital de giro, certo? Então tudo isso são negócios que a gente manuseia e está no dia a dia lidando com isso. Também atuando no mundo digital, com os nossos infoprodutos, o e-book é um desses produtos. E é isso que eu queria agradecer aos senhores para não ficar muito mais longo do que já está. Tenhamos um bom dia e sucesso para todos nós.